famosa frase, né? Ai, meu dedo é podre, menina. Né? Nossa, Não sei como escolher. eu só escolho gente Igual. assim, gente igual. O que acontece, né? Será que a psicanálise acho que pode falar um pouco Contribuir, sobre né? isso, né? Contribuir um pouco. Olá, pessoal! Estamos aqui novamente e hoje a gente vai falar de um tema que eu penso que é bem comum no nosso cotidiano, né? O tema relacionamento amoroso. Acho que todo mundo aqui já sofreu por amor ou ainda sofre por amor, né? Então é um tema que traz muita curiosidade e muita vontade que a gente compreenda, né? Como é que se relaciona, afinal de contas, né? O que é o amor? Bom, então assim, a gente tem aqui enquanto concepção que o relacionamento amoroso é sempre um encontro cheio de desencontros, não é verdade? E o que vocês pensam? Como é que vocês entendem o amor? O que a gente poderia contribuir aí com o nosso conhecimento analítico? Eu acho que a gente pode começar o que é amor para a psicanálise, né? Não, claro que tem as suas complexidades, mas talvez começar desse conceito, né? Uhum. E eu acho que amor tem a ver com a libido, que esses investimentos libidinais, que para a psicanálise não tem a ver com esse encontro erótico, sexual, que tem no senso comum, né? Uhum. O termo libido. É um termo muito mais amplo, né? É muito mais amplo e tem a ver com todos esses encontros que a gente tem na vida que geram prazer, que tem a ver com a nossa sobrevivência. Então, se a gente for lá atrás, né, quando a gente é bebezinho, ou quem tem bebezinho em casa, né, quem tem um recém-nascido, vai se dar conta de como, quando o bebê é amamentado, ele não tá só sendo amamentado, tem todo um afeto ali, tem todo um prazer gerado pela sucção, pelo carinho da mãe, então tudo isso vai se ligando, né? Há uma troca, né, de energia psíquica naquela experiência. Isso. Só que enquanto bebê, essa energia, né, essa libido fica toda voltada para ele, porque é um ser muito frágil e que não tem noção do outro. Então, a libido é toda voltada para esse corpinho, né? Para esse corpinho e para essas angústias, né, que o bebê sente. Então, tudo é mais. Tudo voltado para o bebê. Que eu acho que tem a ver um pouco com esses desconfortos, né, que a fragilidade dele vai gerando. Então, se ele sente fome, ele fica desconfortável. Se ele tá sujo, ele fica desconfortável. E quem geralmente vai ali atender esse desconforto, né? Sim. É o cuidador, que a gente chama aqui de função materna, que não necessariamente precisa ser feito por uma mulher, né? Mas por toda aquela pessoa que pode exercer essa função. Exato. E toda essa energia libidinal, né, para a criança, para o bebezinho, tá voltado para ele. Mas com o tempo ele vai percebendo, né, com essas frustrações do mundo externo, que existe um outro ali, né, que... Quando a satisfação dele não é imediata, né, então se ele tá com fome e essa fome demora a ser saciada, ele vai tendo noção que aquele cuidador, que até então era ele mesmo, né, uma sensação de onipotência que ele cria... Isso, se eu choro e vem o leitinho quente, fui eu que criei. Essa sensação inicial. É uma alucinação, né? Quase uma alucinação do leite, né? Do seio da mãe. Mas com o tempo ele vai se dando conta que existe uma mãe, né? Ou cuidador, no caso. Um outro diferente dele que tem outras necessidades também. Né? E a partir desse momento de frustração que o bebê vai sentindo, ele vai reconhecendo essa diferenciação dele e da mãe. Ele e a mãe já não são mais uma fusão em um mesmo corpo, né? São coisas diferentes. E aí ele vê que tem um pai também, né? Ou uma segunda figura ali na constituição familiar. Vai se dando conta dessas outras pessoas. E é bem importante que ele se dê conta, porque aí ele vai investindo a sua energia libidinal nesses investimentos amorosos
em outros espaços também, não só nele mesmo, né? Não fica tudo voltado para ele. E isso é bem importante no amadurecimento pessoal, né? No nosso amadurecimento pessoal, que a gente consiga investir essa energia de amor em outros espaços, né? Sim, e aí a gente começa a pensar essas primeiras experiências amorosas, né, e como elas vão se dando ao longo da nossa vida, do nosso desenvolvimento. Isso é só uma síntese, né, que a gente fez aqui, para que a gente entenda como é que essa experiência amorosa se funda no nosso psiquismo, né, como a gente começa a amar. Então, tem a ver com toda essa relação mãe-bebê e depois essa relação com o social, né? Sim, a gente aos pouquinhos vai ampliando e aí surgem os amigos, né? Às vezes a gente pensa em amor, só em amor entre... Romântico. Isso, em um amor romântico. Mas o amor também é de amigos, com um projeto de vida. Então, quanto mais esse leque de opções existir, mais fontes amorosas a gente vai ter na vida, né? Assim, Mais fontes de amor. E assim, o que a gente pensa aqui, né, enquanto esse tema aí de relacionamento amoroso, a gente foca um pouco na relação de sujeito para sujeito, porque vamos dizer assim, que é a relação que mais dá trabalho, né, do que a relação com as coisas em si. Porque a gente está falando de dimensões psíquicas muito diferentes, né? Então, eu acho que envolve um pouco essa complexidade de duas pessoas quando elas se envolvem. E eu queria aqui conversar um pouco com vocês, por que vocês, a gente acha que é tão difícil se relacionar? O que vocês pensam? Bom, acho que uma das dificuldades mais fortes, assim, de se relacionar é de justamente o que a Vanessa estava falando do bebê, né? De reconhecer que aquela mãe não é só minha, né? Aquela mãe tem outras coisas na vida dela, né? Então, num relacionamento amoroso é muito difícil para o indivíduo se dar conta de que aquele outro me frustra, né? Ele não atende todas as minhas expectativas do que é amor, né? Nossa, eu não acredito que ele não faz isso, eu não acredito que ela faz aquilo, né? Isso é muito comum, a gente recebe muito isso no consultório, né? E vem muitas vezes, assim, num discurso de que é um absurdo que o outro faz aquilo, né? Até tentando que a gente fique desse lado, né? Tome lados e vá junto com esse discurso. Mas no final das contas nossa, como me dói, como é ruim né, perceber que aquela pessoa faz o que eu não gosto, faz o que eu não queria, né? Então, essas diferenças, e são diferenças mínimas e máximas dentro de um relacionamento amoroso, né? São de coisinhas muito pequenas e de coisas maiores, né? Talvez, assim, valores, hábitos que acontecem e que atravessam muito as relações. E eu acho que quanto maior a idealização do outro, mais fica esse sofrimento, né? Essa cobrança? Porque o outro idealizado, ele, na cabeça de quem idealiza, vai dar conta de tudo que você precisa, né? Não precisa de mais nada. E aí, quando a pessoa se dá conta de que não é bem assim, ou ela vai tentar se encaixar naquela diferença, ou ela vai reagir de uma forma agressiva, né? Não é assim que eu quero. Querer que o outro também se encaixe ao desejo dela. Isso. Eu acho que aí a relação ela fica bastante passional, né? Daí talvez que surjam essas relações tão conflituosas que a gente escuta tanto, né? Porque fica essa dinâmica, esperando do outro o que foi idealizado. E aí, pensando nesse conceito, né, da idealização, juntando com aquilo que a gente falou inicialmente do bebezinho, é como se a gente ainda tivesse muito preso naquela posição, né, de esperar que a mãe atenda tudo aquilo que eu preciso, que me complete, que não me faça sentir desconforto algum, né, que eu não viva nenhum status de desamparo, né? Então a gente acaba buscando muito no outro essa completude, né? Essa coisa que vai
me livrar de todo o mal-estar que eu sinto. E até pegando a metáfora que a Vanessa fez dos bebês, né? Porque a gente foi vendo o quê? Que é saudável que essa mãe falhe, né? No sentido de falhar. Óbvio, né? Tem uma medida, né? Um bebê não consegue ficar desassistido, nem passar nenhuma necessidade. Mas a gente tá dizendo da mãe tomar um banho, né? Da mãe não dar mamar naquela hora, porque ela não pode, né? Alguns desses pontos, assim, que é isso que faz o bebê se dar conta de algumas coisas. É constitutivo, né? Isso que enriquece psiquicamente a vida dele, de que ele precisa ir mais, né? Precisa ir mais longe. A falha, na medida certa, ela é importante. Né? O problema é quando ela é muito intensa. Exatamente. Então é isso que a gente tá falando no relacionamento amoroso adulto, né? Que pode ser muito rico, pode ser muito, assim, criativo, que o outro seja diferente, né? Que o outro seja ele, né? Que ele tenha outros pontos que ele possa trazer pra mim, pra minha vida, me mostrar, né? E eu pra ele, né? Eu acho que essas diferenças na medida certa, né? Pensando nisso que a Jéssica falou agora, na medida certa, porque tem coisas que realmente são complicadas de existir numa relação, pode ser muito valioso. Sim, a gente pode crescer nesse universo diferente do nosso, né? Pode aprender ali. Mas é muito difícil se dar conta, né? Que o outro não é o meu reflexo, né? Ele não adivinha o que eu quero, ele não faz o que eu espero. É muito doloroso, é um luto, né? Você passar por isso. É a desidealização, né? É a desidealização. Que é o que o Freud também fala, né? Que a gente passa a vida procurando retornar para esses estágios primitivos, aonde a gente sente que é tudo pro outro, né? Então o relacionamento amoroso cai um pouco nessa dinâmica. Eu quero encontrar alguém que me faça sentir que eu sou tudo para ele ou tudo para ela, né? Sim. E aí a gente vai vendo que aquela sensação que a gente sentia em algum momento quando era bebê não retorna mais, não daquela maneira, né? E aí é que a gente começa a ver a complexidade que é as relações, né? Isso começa a aparecer ali na vida adulta. E eu fico aqui também pensando, até me lembrei de um texto, não sei se foi um texto ou uma frase, mas a Ana Sui, né, psicanalista, ela falava assim, que a gente vai ao encontro amoroso levando as nossas perebas psíquicas, né? E o que ela quer dizer com isso, né? Que toda vez que a gente se relaciona, a gente tá levando junto a nossa história pessoal, a nossa experiência psíquica ao longo do nosso desenvolvimento, né? Então, o que isso quer dizer? Que as relações parentais que a gente viveu lá na infância, ao longo da nossa vida, as sequelas e consequências disso nos acompanham no encontro amoroso, né? E aí a gente vai vendo também essas divergências lá depois na relação, porque cada um vem constituído ali pela sua experiência pessoal. Sim. Não é? E eu acho que a gente tá falando dos encontros amorosos, mas não só nos encontros amorosos, né? A forma como a gente investe essa energia de amor, essa energia libidinal, também está presente nas outras relações de trabalho, com os amigos. Claro que os amorosos são mais complicados, mas... Que são mais íntimos, né? Entre aspas, entre muitas aspas. Isso não quer dizer que você não pode ter uma relação íntima com outra pessoa, mas quando a gente está falando de um casal, a gente está falando de duas pessoas que dividem a mesma casa, geralmente as responsabilidades semelhantes quando se tem uma família. Então a gente está falando de um nível de intimidade muito próximo, né? Uma coisa que não tem como não dar atrito em alguma medida. Eu me lembrei assim, né, pegando... Só pra gente conversar um pouco sobre como investimento amoroso tem a ver como a gente se vincula com os espaços da nossa vida, né? Que eu me lembrei de uma entrevista que eu vi na época das Olimpíadas, e era um maratonista que tinha se dedicado, né, 100%, assim, para ser classificado para as Olimpíadas anteriores, essa que foi do ano passado, e se dedicou, ele conta, né, que ele
100% do tempo, toda a energia, toda a dieta, todos os exercícios foi dedicado para isso. E aí ele não foi classificado e perdeu patrocínio. E além de perder patrocínio, não foi, né, para as Olimpíadas. Então, duas perdas aí grandes na vida dele. E aí ele conta, né, que depois disso ele deprimiu, que ele teve pensamentos de morte. E eu fiquei pensando nisso, né, que como é importante a gente conseguir diversificar os nossos investimentos de amor. Porque se tudo vai para um espaço só, né, se você coloca todas as galinhas, todos os ovos de ouro naquela cestinha, Se e você você perde tudo, né? Você perde parte do que é você. E aí a chance de adoecer e de deprimir é muito grande, né? De ficar realmente em sofrimento intenso. Fica refém daquela experiência, né? Sim. E então assim, E isso também cabe para as relações, né? Tanto que a gente escuta de pessoas que se divorciam, que se separam e realmente não conseguem se ver sem o outro, né? Me faz pensar que todo investimento de amor que ela tinha da vida foi dedicado para aquela relação. Não tinha outros espaços, outras fontes de amor, de autoestima. e aí entra numa coisa perigosa, que é essa relação fusionada, né? Que a gente comentou também da relação mãe-bebê, que por um momento é importante, mas depois é super necessário que essa fusão acabe, né? Sim. Justamente para que a gente se relacione com outras coisas. Então, quando esse tipo de situação acontece, a gente investe muito a nossa energia libidinal, né, amorosa, numa coisa só, a gente corre o risco de ficar muito esvaziado quando essa experiência se esvai, né? É uma descrição próxima da paixão, né? Que é essa... É uma alteração mental nossa, né? De quem tá apaixonado, de que tem ali, desfigura-se quem é o objeto real, quem é a pessoa, quem é o plano, né? Por exemplo, de uma meta, de trabalho, enfim. E aquilo recebe um valor aumentado, né? Eu acho que as quantidades na paixão ficam bastante distorcidas, né? Tudo é muito, tudo é tudo ou nada. Intenso. Exatamente. E geralmente o fim da paixão é bem diferente daquele começo, né? Que era tão forte, tão intenso, tão avassalador. No final é frustrante, né? Porque uma hora a conta da realidade chega e mostra que não é tudo aquilo, né? E... Eu arriscaria dizer, né, que a paixão, a gente sempre, de modo prático e de senso comum, a gente entende que a paixão é anterior ao amor, né? Se a gente pensar isso no senso comum. E eu arriscaria dizer que a paixão é o início, né? Porque pra gente se relacionar com o outro, a gente precisa acreditar inicialmente que esse outro vai me suprir. A gente precisa ter essa idealização no comecinho, né? Porque senão a gente não se liga. Né? Voltando lá a historinha do bebê. Ele precisa acreditar, né? Que vale a pena, de que aquela pessoa é muito boa, de que não tem ninguém melhor que é ela, né? Sim. Que é o comecinho, né? Encaixe. Que é o que faz a gente se ligar, né? Primeiro essa idealização. Mas quando a gente tem um pouquinho mais de maturidade, a tendência é que essa idealização vá acabando. E aí vai dando espaço para a pessoa real, que é o que você estava falando, né? Aí a gente pensa na entrada do amor. Que quando a paixão acaba, né? E ela foi feita para acabar. Porque se a gente fica no modo apaixonado, a gente fica preso numa idealização, né? E aí a gente não suporta a alteridade, a diferença do outro. Ou a gente tenta se encaixar, né, nessa diferença pra continuar ali naquela relação idealizada. E às vezes até funciona, né? Não sem perdas. Porque o que a gente também presencia muito no nosso cotidiano, né? São relações funcionais que não necessariamente são saudáveis. Né? Sim. Que são essa coisa que um se encaixa no outro, né? Mas havendo perda subjetiva de algum lado, né? Sim. Se você tá se esforçando, né, e precisando se encaixar em algo que te traz sofrimento, tem alguma questão aí, né? Tem algum nível de adoecimento. Então a paixão acabando, ou acaba tudo, ou vira amor e aquilo pode se transformar numa outra relação amorosa, bem diferente daquele começo.
né, tão intenso. Até para se sustentar, né, a longo prazo. Sim. E assim, pensando ainda mais nisso que a gente está falando, né, da dificuldade de se relacionar, eu acho que tem vários tópicos aqui, né, para a gente falar, além disso que a gente já comentou, que tem a ver com a dificuldade das pessoas se frustrarem, de conversar, né? O que vocês pensam? Por que é tão difícil a gente conversar com o nosso parceiro, né? Com a nossa parceira e, enfim, falar da relação? Eu acho que esse momento de conversa é quando se põe em xeque, né? E aí, normalmente as pessoas têm muito medo, assim, se eu falar, vai se tornar real o meu medo, né? Se eu comunicar que eu tô triste ou tô frustrada com alguma questão da minha relação, se torna real ali a questão, né? O monstro fica à mostra. Evidente. Mas, na verdade, é a melhor forma de resolver, né? De pensar junto ali com a pessoa, o seu companheiro ou companheira, como resolver aquela questão que tá te trazendo um sofrimento, que não tá legal pra você. Acho que as pessoas têm muito medo de se expor e tornar aquilo evidente com medo de perder, né? Muitas vezes. E a conversa é como se fosse uma sessão de análise, né? É muito trabalhosa, se a gente for pensar. Você tá com uma dor, uma questão com o seu parceiro, a sua parceira, e você quer falar daquilo, né? Não é assim, só conversa, não é simples, né? Não é fácil, desconfortável. É desconfortável, é trabalhoso, né? Porque tem tudo para ser algo difícil, né? Um papo conflitivo, vamos dizer assim, né? Então eu acho que esse primeiro ponto é de saber que a conversa ela é transformadora, como a Vanessa disse, né? Ela é fundamental para a continuidade daquele casal, para a melhora daquele casal, mas é importante que tenha assim, em mente que eu estou indo ali para aquela conversa, naquele campo neutro, vamos dizer assim, mas não para convencer o outro, né? Do que eu quero é certo, né? Que o meu desejo tem que ser realizado. Então, o final feliz da conversa é a pessoa fazer o que eu quero. Sim. Nem sempre. Mas é se dar conta, né, da individualidade de cada um, né? De como cada um pensa também aquela experiência amorosa ali, né? Então, assim, tem a ver com isso que você disse, de criar intimidade. E a gente se assusta um pouco com a intimidade. Né? Quando a gente passa a ver o outro não só tão diferente, mas tão... eu não queria usar a palavra defeitos, né? Mas tão assim, próprio. Imperfeito, né? Imperfeito ali, né? Então isso eu penso que é muito difícil. E essa questão também de frustrar o outro me fez lembrar um outro texto da Ana Sui também, que ela publicou essa semana, que ela fala assim da dificuldade da gente dizer não, né, dentro do relacionamento amoroso. Qualquer relacionamento, mas acho que dentro do amoroso isso também é bastante frequente, presente, né, que ela até vai contextualizando um pouco essa ideia do não, né, que o não é uma das primeiras palavras que a criança fala, né, que ela usa da linguagem para poder se diferenciar do outro. Né? Então, assim, a criança fala papai, mamãe e depois o não. Não para isso, não para aquilo. Porque a hora que ela vai dizendo pro pai e pra mãe que ela existe e que ela não tá ali para satisfazer todos os desejos dele. Bonito. E dele. Não é? Bonito. É bom que a criança possa fazer isso, né? Em algum lugar eu ouvi que alguma professora, assim, diz que às vezes a gente tem que se preocupar mais com a criança que aceita tudo e é muito quietinha, do que aquela que se opõe, né? Que mostra essa personalidade, né? Esse eu genuíno. Exato. Fulaninho é bonzinho, é tão obediente, né? A primeira descrição isso, da criança, às vezes é obediente, tão valorizado, né? Tão bonitinho, tão na dele, tão certinho, tão limpinho, né? E às vezes a gente tá falando de uma criança que tá com sérias dificuldades no seu desenvolvimento, né? De se colocar, né? Com a própria agressividade, de se expressar, de confiar naquele ambiente, né? De que ela pode fazer as bagunças dela, de que tudo bem, a gente limpa, de que tudo bem, né? Tô aqui, confiável estar é seguro, aqui, né? E o tanto que se leva isso pra vida, né? Esse medo de expor o que você pensa, o que você quer ou não quer.
E só assim a gente começa a experimentar o amor verdadeiro, não é? Então, assim, quando a gente fala do frustrar e do não, quando a gente faz isso e o outro tolera, o outro aceita, aí a gente experimenta que aquele amor é verdadeiro, que aquele amor tem uma força, né? Porque relações onde não há espaço para frustração, a gente desconfia que algo muito errado tá ali, né? Porque, bom, a gente... Como, né? Porque o amor, ele tá na experiência da alteridade, né? Ele tá na experiência do eu tolerar, de eu suportar quem o outro é, né? Então, eu acho que o frustrar tem muito a ver com eu ir de encontro à força que aquele amor tem. E aí eu acho que a gente pode pensar como é difícil realmente essa questão do amor, porque envolve também muita raiva, muita frustração, ódio, né? Porque a gente precisa sempre se haver com esse não do outro, essa diferença do outro, e fica tudo misturado, amor com ódio. Você vê que essa sua fala desconstrói o amor lindo, perfeito, simétrico, que às vezes é passado, assim, né? Daquele encaixe de, nossa, não há trabalho no amor. Como assim, né? Sim. É isso que você tá dizendo. Tem Só muito aproveitando disso. assim, né? Te cortando, mas pra colocar um ponto que eu pensei quando a gente sugeriu o tema do amor, sobre o amor paterno, como às vezes fica idealizado, né? Que eu amo meu filho, não odeio, né? Não tem a raiva, mas existe também esse outro lado no amor constitutivo. fraternal, maternal, paternal. Em todas as relações amorosas vão existir esses dois lados, Sim. né? E os pais também esperam coisas dos filhos. Às vezes a gente escuta, né? Eu não espero nada do meu filho, mas tem, sim. Então a gente acha, né, que esse amor de pai e mãe, filho e pai, são amores incondicionais, né? Que a gente não espera nada, mas a gente sempre espera e faz parte. O problema não, mas a questão é o quanto a gente suporta que essas coisas aconteçam, né? Que não aconteçam. Que não aconteçam, né? Então, o quanto a gente suporta que aquela pessoa vá se distanciando do nosso ideal. Então, a questão não é a gente criar a expectativa e o ideal, mas o quanto a gente tolera perdê-lo. E também pensar nisso que a Vanessa está dizendo, da relação também dos filhos com os pais, né? Essa desconstrução de alguma certa obrigatoriedade, atender às expectativas, né? Porque às vezes não dá, né? Não tem como fazer isso. Isso não é sinal de desamor também, né? De não amor. Por vir com esse peso de amor incondicional, né? Tem um peso de que, como é incondicional, como não se espera nada, eu preciso oferecer o que é me esperado, né? Acaba sendo esperado no final das contas. E até o termo intimidade psíquica, né? Eu acho que a Jéssica falou, vai se transformando essa relação idealizada de super filhos, melhores filhos e pais super-heróis, melhores pais do mundo, perfeitos, por uma relação mais verdadeira ali, né? De pessoas que... Imperfeitas, num vínculo familiar que dão, na maioria das vezes, eu acho, o melhor que elas têm, né? E isso pode ser transformador. Sim, e tudo isso acho que tem a ver também com esses afetos tão constitutivos, né? O amor e ódio, porque onde há amor sempre há ódio, e o inverso nem sempre é verdadeiro, né? Porque é a partir do ódio que a gente também vai se separando. Assim como eu falei da questão do não, do frustrar o outro e dar ao outro a noção de que a gente existe, o ódio também faz isso. Porque é a partir do ódio que a gente repele, né? Dá esse distanciamento. Eu acho que isso dá pra gente pensar nas relações, né? Quando a gente percebe que o outro nos frustrou, a gente sente essa raiva, esse ódio. E isso vai dando indícios de que é um outro e tudo bem, né? E que você está ligado a esse outro, porque você só odeia porque você ama. Exato. Não é? E aí eu acho que a gente precisa poder diferenciar também quando a gente se pergunta algumas vezes, será que eu ainda amo ele, ainda amo ela?
Será que isso mudou? E às vezes fica as coisas muito misturadas. Às vezes você odeia uma característica daquela pessoa e não ela na sua totalidade. Ou às vezes você ama aquela pessoa do início, né? E a relação evoluiu e as pessoas mudam e já não é mais daquele jeito. Mas às vezes a gente fica preso nessa imagem inicial. Ou também Então é muito complicado mesmo. essa outra opção, que eu acho que é uma opção muito bonita, né? De você acabar questionando se você ama aquela pessoa porque você aceitou que ela não é aquilo, né? Então, assim, eu queria muito uma pessoa tal. E aí você tem lá os seus conflitos com aquela pessoa e você entende que aquela pessoa que você tá há um tempo não é mais aquilo, né? Que você queria. Nossa, realmente a pessoa não é aquilo. E aí começa um questionamento do amor, mas na verdade não, é porque você tá amando outra pessoa, né? Não é a pessoa do seu ideal, é outra pessoa. Isso não é uma resposta que então não pode ser ela. Pode ser ela, olha só que bom, né? Pode evoluir, isso. pode ter uma transformação. Eu acho que eu chamaria isso de uma reciclagem do amor. Exato, Não é verdade. Porque a gente vai aprendendo a sempre descobrir uma coisa nova do outro quando a gente está aberto a essa experiência. E é sempre com esse novo que o amor se recicla, né? Então, assim, quando eu dou oportunidade para conhecer algo inusitado daquela pessoa, eu consigo me surpreender com aquilo. E aí volta, vamos dizer assim, a alguns pequenos estágios da paixão, né, no momento que já está estabelecido o amor, não é? Então, assim, eu vejo algumas pessoas também dizendo que um tempo muito assim, longo de relacionamento amoroso e elas começam a achar que já conhecem muito do outro. E, na verdade, a gente passa uma vida para conhecer o outro parcialmente. Sempre vai faltar alguma coisa que a gente ainda não sabe. Citando a Paulina Sinhotti, né, que a gente já falou dela aqui, mas em uma aula ela falou disso, que a gente sempre pode se surpreender, né? A gente se surpreende com a gente mesmo. Exato. Né? Eu mesma, não tem nada a ver, mas para falar dessa questão da surpresa, eu sempre pensei, se eu for assaltada, eu vou dar o meu celular. Não tem chance nenhuma de eu reagir. Fui assaltada, reagi. Olha só. Então, a experiência inusitada, né? Fez sim, tem questões que a gente não entende, né, 100% sobre nós mesmos. E às vezes a gente responde instintivamente algumas situações. Imagina sobre o outro, né, que é um outro. Se a gente se surpreende com a gente. Com muita bagagem, né? Sim. Então, a gente sempre vai se surpreender, mas acho que isso é bom também, né? Porque vai se fazendo a Ana Sui fala disso também, vai se fazendo um mistério, né? E aí você vai descobrindo uma história nova ali com aquela pessoa que você ama. E na verdade, também, a gente sempre ama a diferença, né? Parece contraditório com a nossa conversa, mas quando a pessoa fica muito igual, o amor tende a se esvair. Né? Porque a gente, na verdade, não quer exatamente um reflexo do outro. Ainda que algumas relações mais imaturas, isso tem uma certa predominância, é esse exercício da autoridade que faz a gente manter o amor. Né? Quando a gente vai se surpreendendo, quando a gente vai vendo coisas que a gente não viu. E aí a importância que a gente sempre reforça, né, em análise, do diálogo. Porque se você supõe que você já conversou tudo que você podia com aquela pessoa e que não tem mais nada a dizer, você está desistindo daquela relação, né? Você está supondo que... claro que algumas relações podem chegar nisso, mas eu estou dizendo que muitas vezes o diálogo nunca existiu e você nem insiste nele. Como uma forma de tentar conhecer mais o outro, tentar se aproximar mais do outro e se aproximar de você também. Daquilo que está dentro aí dos seus ideais, das suas expectativas. E como é importante o diálogo também para ir se dando conta de que às vezes tá no fim a relação, né? Acho que conversando, às vezes a gente acredita que terapia de casal, por exemplo, é para juntar. É para juntar, é para salvar. Mas, na verdade, é para entender o que tá vendo. E, às vezes, o que se entende é que não tem mais como estarem juntos. Às vezes, sim. Às vezes, as diferenças são tão inconciliáveis
E isso pode acontecer, e eu acho que é humano reconhecer Sim. que uma relação pode chegar nessa incompatibilidade. E a terapia de casal é justamente para ajudar o casal a se separar. Porque é difícil, ainda que eles não se entendam, que às vezes já estão vivendo um longo período, né, de mal-estar ali na relação, já eles mesmos se deram conta em algum nível que não querem mais estar juntos, mas a dificuldade de se separar, né, de trabalhar esses afetos de amor e ódio, de abrir mão e de abrir mão das próprias idealizações é tão difícil que essa energia que a gente estava falando, libidinal, fica ali aprisionada, né? Sim. No consultório os pacientes chegam já muito machucados, né? As relações já chegam, parece que elas já se Com muita violência, já se às estenderam vezes, né? naquele mal-estar e nada pôde ser feito, né? De uma pessoa entrar para poder ajudar nessa dinâmica, trazer mais luz para isso. Então eu percebo assim que os casais já chegam assim bem violentados assim um pelos outros ali, pelas dores, pelas repetições que acontecem. E como é comum a pessoa se acostumar com a violência, né? Com essa comunicação violenta, com agressividade. Eu vejo e observo, assim, como é comum a gente, mesmo percebendo e vendo que está fazendo mal, continuar ali, nessa mistura da agressividade, da violência com o amor, fica... Acho que vai muito de alguns casais, assim, né? Que interpretam um relacionamento longo, vamos falar de casamento, como uma coisa meio burocrática. Ah, é assim, sabe? Assim, eu percebo isso, assim, uma coisa bem desesperançosa. Naturalizando que, relacionamento de muitos anos é assim, sabe? Não tem muito espaço, não tem muito brilho, sabe? Parece que é uma coisa burocrática ali que as posições subjetivas ficaram muito acomodadas, né? E descrentes, vira ali um combinado de facilitar a vida, divide as contas, cuida das crianças, um precisa do outro, sabe? Assim, não é mais o casal, a gente falando do nosso tópico aqui, amor, né? Parece que se perde, assim, essa entendeu? Conjugalidade nem é mais presente, né? Existe uma parceria, entre aspas, né? Mas muito mais funcional para que a família continue ali existindo e não necessariamente uma relação de troca, de afeto. E como às vezes a criança que denuncia no consultório, né? Esse sofrimento do casal. A criança vem adoecida denunciando que, na verdade, tá acontecendo alguma questão com os pais, né? Alguma questão que não é dita, não é falada, mas que acontece. Que se reflete na criança, Que né? reflete, sim. Porque Isso é muito comum, né? Porque da ela criança sente denunciar. o mal-estar, né, do casal. Ela tá ali como uma esponjinha porosa, né, dentro da família, sentindo que tem aquele mal-estar que... Quando chega nisso também é porque aquele mal-estar não tá sendo trabalhado, né? Porque se aquele mal-estar é pensado, é discutido com aquele casal, a tendência é que isso não fique na criança. Mas geralmente acontece quando esse mal-estar é negado, né? Ou quando ele vira um tabu que não se Às pode... vezes Ou algo que adoece... se estende, né? Um conflito que se estende e reflete na criança que fica desassistida, né? Vai faltando, tá tudo tão condensado ali no conflito do casal que não evolui, né? Não se resolve, vamos dizer assim, que aquilo vai se refletindo nos outros integrantes da casa, né? E as crianças, como precisam muito, né, dessa atenção, desse cuidado, são as primeiras a mostrar que tá faltando ali para elas. E tem uma coisa também que me fez lembrar aqui agora, você acha que chegou a comentar, né, Lara, em relação às repetições, né, assim, o quanto a gente repete dentro das relações amorosas, né, o quanto... Aquela famosa frase, né? Ai, meu dedo é podre, menina. Né? Nossa, não sei como escolher. Eu só escolho gente Igual. assim, gente igual. O que acontece, né? Será que a psicanálise, acho que
pode falar um pouco Contribuir, sobre né? isso, né? Contribuir um pouco. A psicanálise traz salvação pra esse dedo aí, né? Consegue dar uma curada nele, uma cicatrizadinha, né? Que é quando ele... A psicanálise, uma boa análise, então, essa pessoa vai poder perceber que tem talvez questões anteriores, né? Lá de trás, das relações familiares ou de outras histórias também antigas que não foram tão bem resolvidas, que foram excessivas, né? Que foram pesadas demais, traumáticas nesse sentido. E tem um ímpeto, né? Uma vontade inconsciente, né? A gente sabe que a pessoa não tá falando, peraí, deixa eu ir de novo pra pessoa igual. Não, né? não é isso que acontece. É um né? ímpeto inconsciente, não nomeado, não acessado por aquela pessoa de resolver aquilo lá de trás com essa próxima pessoa. Então isso vai virando um ciclo que não tem fim, até que talvez na análise a pessoa se dê conta do que ela tá procurando, o que tem em torno daquilo, né? O que ela tá tentando resolver dessa maneira que não vai ser resolvida, né? Com essa, no campo amoroso. Estou escutando você, sabe o que me lembrou? Uma vez acho que a gente trocou esse meme em conversas de grupo, que era assim, que se você não trabalhar as questões do ex, o atual volta, como é que é? Volta no corpo do ex, como é que era? O ex volta encarnado no tinha atual. nome assim, né? Ele aparece na sua porta, né? O ex, depois que passa a paixão desse próximo, você vai falar, nossa, que coisa estranha. E é bom esse questionamento, né? Tem alguma coisa estranha, eu sempre fico com pessoas, sei lá, que faz isso comigo, que não me assumem, ou que me desrespeitam, ou que são extremamente ciumentas, enfim. Sim. Que tem um certo, entre aspas, padrão, né, de relacionamento que fica sendo sempre do mesmo, embora com pessoas diferentes, mas dinâmicas que têm muita semelhança uma da outra, e aí vem a frustração, né? Poxa, parece que eu não sei escolher, tenho o dedo podre, né? E na verdade o dedo podre muito fala desse inconsciente que tá ali presente, né? Dessa escolha inconsciente. Que tem muitas perebas, né? Como diz a Ana Sui, muitas perebas psíquicas. Né? Que fala da história de cada um. E a gente, no dedo podre, sugere que não ficou com aquela pessoa, né? Então tá tentando e tá repetindo. Mas também tem essa repetição que você pode ficar com a pessoa. Você pode acabar ficando com uma pessoa, né? Se casando, namorando muito tempo. E se dar conta de algumas coisas muito pertinentes da sua história naquela relação, né? E isso que a gente tá falando de um término. Às vezes você se dá conta e não é mais possível que tem ali, né? Aquela pessoa, sei lá, muito limitada a outra pessoa e não tem muito o que fazer. Isso gera um término quando você se dá conta de algumas coisas, principalmente na sua análise, ou que dá pra dar uma mexida ali e resolver por volta, né, da conversa. Desconfigurar a dinâmica. Exatamente. Né? Porque quando uma pessoa, um parceiro, vai pra análise, né? Eu lembro da Isabel também, uma professora nossa, comentar, né? Porque ela trabalha com família, casais. E ela fala, né, quando uma das pessoas vão para análise, geralmente elas começam a se desenvolver psiquicamente, começam a entender a sua própria história e começa a se distanciar muito da conjugalidade, né, daquele casamento. Porque ela vai ali identificando esses padrões aí repetitivos, né, e muitas vezes o fim é o começo, né, o fim daquele casamento é o começo da vida dela, né? De uma reestruturação, de um abandono do sofrimento. Então, isso também vai acontecendo quando um dos parceiros, né, acabam indo para análise, se separando, né? Como uma consequência do processo de amadurecimento. E eu acho que é importante pensar que não é uma pessoa a malvada e a outra... Não, né? A vilã e o mocinho, né? Claro que existem relações que... Isso pode existir, que né? isso pode acontecer, mas é uma dinâmica, né? Acho que é importante pensar nisso, que é sempre uma dinâmica. Que eu vou projetar no outro questões minhas e ele projetar questões dele. Exato. Dele. E aí isso vai funcionando numa dinâmica... que muitas vezes é adoecida, né? Quanto mais a gente projeta no outro questões minhas, mais eu vou me esvaziando de mim mesmo. Exato. E isso é muito complicado. E até nisso que eu tava falando, né, da separação, o contrário também acontece. Mais próximo você fica do parceiro,
né? Se você for para análise, dependendo do que é trabalhado, do que é reconhecido ali, o efeito também pode ser o inverso, de uma aproximação com as diferenças. De respeitar isso, né? De respeitar, de uma aceitação. Porque às vezes aquele parceiro, não necessariamente ele é ruim, né? Como a gente tá falando do vilão e mocinho. Às vezes é um parceiro muito bacana, uma parceira muito bacana, e que a relação tem ali um potencial para o desenvolvimento. E quando isso é visto num processo analítico, essa melhora ali na dinâmica também pode acontecer. Né? A gente está falando das duas vias. É o que se espera, né? Sim. É o que a gente tem de esperança, assim, nas terapias, né? E eu acho que também, uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Até lembrando aqui o texto do Freud, né? Do recordar, repetir, elaborar, que a repetição, ela é uma tentativa nossa, vamos dizer assim, criativa, para a gente tentar elaborar esse mal-estar das experiências anteriores, né? Então, a repetição, pelo menos para nós que estamos lá atendendo, escutando essa demanda, ela é um fio condutor para a gente entendendo o que está precisando ser elaborado ali. Né? Então, para nós é muito material para entender e compreender aquele paciente, aquela pessoa que está naquele sofrimento, né? Para que algo daquela experiência traumática anterior possa ser elaborado. Tem um trechinho, acho que é do Manuel de Barros, se não me engano, que ele fala: repetir, repetir, até ficar diferente. Então, acho que ele leu Freud, né? Sim! Então, acho que é isso, né? Às vezes, na repetição, é uma busca por algo diferente. Sabe o que eu tava pensando, que vocês estavam falando agora disso? Dessa repetição com os mesmos parceiros, mas também a repetição dos não parceiros, das não parceiras, das pessoas que não se relacionam, das pessoas que não se vinculam, né? Que também tem. Que tem um pouco a ver com aquela história da libido lá que a gente começou, voltada muito pra si e um medo de investir no outro. De né? perder, Esse né? medo de perder e ficar vulnerável. Né? E a gente fica muito vulnerável no amor, né? O amor sempre é uma experiência de perder alguma coisa do nosso narcisismo, né? E assim, traduzindo um pouco a ideia do narcisismo, vamos pensar que tem a ver com a autoestima. Então, sempre a nossa autoestima, ela vai sofrendo alguma alteração. Ela vai oscilando, né? De acordo com... E principalmente quando há término, né? Quando há um rompimento, a gente costuma dizer: arrasou a minha autoestima, não é? Acabou com a minha autoestima. Foi pro chão. Outras pessoas, bem clássico, né? Aquelas pessoas que cortam o cabelo quando termina. Que vão tentar... Outras pessoas se libertam, mas de qualquer forma é uma mudança difícil, né? É uma tentativa de recuperar esse narcisismo que foi perdido, né? Quando o outro vai embora e você precisa se reestabelecer. Exato. Né? E eu fui aqui até buscar um poema que eu acho muito legal, eu vou ler aqui, que fala sobre a repetição, que é um poema tibetano, né, que fala sobre esse processo de elaboração. Então começa assim: ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio, estou perdido, sem esperança, não é culpa minha, leva uma eternidade para encontrar a saída. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo, não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, vejo que ali está. Ainda assim caio, é um hábito. Meus olhos se abrem, sei onde estou, é culpa minha. Saio imediatamente. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Ando por outra rua. Bonito, né? Eu acho que esse é o processo, né? O processo da repetição e da elaboração, né? De você se dar conta. Elaboração numa análise, né? Que é a quebra da repetição. Então, acho que isso também é importante a gente frisar, porque essa elaboração não acontece sozinha. Não é só você ir lá analisando e tal, seguindo dicas, muitas vezes, né? Porque assim, hoje a rede social tem tanta influência,
de várias coisas que a gente faz, e a gente às vezes se apega muito a essas dicas, e as dicas... Sim. Receitinhas de bolo. As receitinhas nem sempre, né, tratam da singularidade do sujeito. Então eu acho sempre um perigo quando a gente se apega só a isso. Claro que tem muita dica e reflexões muito bacanas, né, até de pessoas que não são da área. Mas que, se não levar em consideração a singularidade, a história pessoal do sujeito, a gente cai muito nessa coisa simplória, né? Da subjetividade humana que não funciona. As dicas, elas são muito rápidas, elas estão ali na nossa frente, são respostas, né? Eu acho que é isso que é tentador para algumas pessoas, né? De buscar, mas me dá uma receita, me dá uma dica, né? Porque... tem angústia, você quer resolver. Você quer tirar com a mão. Ou você quer se ligar a alguém, né? Você quer namorar e casar e resolver esse problema, né? Ou você quer esquecer alguém, e aí como que eu esqueço, né? Como eu passo por esse luto de forma tranquila? E não tem receita, né? Cada um vai passar por isso, faz parte. Tô claro pensando, que é muito realmente, doloroso. tem muitas dicas, né? Como tal, como conquistar... como esquecer, como isso. Deixa o de Google, seguir. coloca no Google para você ver como já tem o complemento da frase. Faz o teste. Que é isso, né? Assim, porque as pessoas acessam muito isso. Aquelas respostas prontinhas que tem ali na pesquisa do Google tem a ver com acesso, né? Com o que as pessoas procuram de informação. Se funcionar para você, é ótimo. É isso que a gente tem para dizer, mas... indicando que não vai funcionar, a gente tá aqui, né, pra ouvir, pra poder construir o que se passa, né? E pensar que é mais do que isso, é mais do que sair de uma relação e entrar em outra, né? Tem toda essa complexidade que a gente tá conversando, de história de vida, tem muita coisa. De como eu invisto a minha libido, né? Como eu invisto o meu amor nos projetos, nas pessoas. Às vezes o buraco é mais embaixo, e a gente não se dá conta, né? E é trabalhoso, né? Ainda que a gente esteja em análise, em psicoterapia, esse mal-estar não se resolve rápido. É trabalhoso. Então, assim, a gente às vezes vai ter que ficar ali com a batata quente na mão, com a angústia, né? Claro que sendo ali agora resguardada por um profissional, mas vai ter que ter trabalho, vai ter que puxar muitas nós desse novelo para poder ter uma direção, para poder ter um norte do que fazer e inventar o que fazer. Porque a gente não vai para análise, né? Às vezes a gente vai até, né? Imaginando, ele é profissional, vai saber me dizer o que fazer. E a gente nunca diz o que fazer, né? Primeiro a gente entende, a gente compreende, a pessoa vai inventando o jeito dela de estar ali. De estar ali ou de sair dali. Sim. Né? E aí também, pensando nesse ponto, né? Eu acho que a gente poderia, assim, mais pro final da nossa conversa, falar dessa questão da manutenção do amor, né? Da manutenção das relações, né? Porque isso me lembrou um texto do Rubem Alves, um poeta, escritor brasileiro, ele é né? Psicanalista, Rubem Alves. Né? Ele é falecido já, mas era psicanalista, né? E ele tem um texto que eu acho, assim, primoroso, que ele fala sobre casamento. E ele faz uma comparação, né, do casamento tênis e do frescobol. Você também leu, né? Sim, é incrível esse texto. Ele difere, né, os casamentos tênis, do estilo tênis, e o estilo frescobol. Então, o tênis, você ataca o outro, né, pra você poder ganhar ponto. Um de cada lado. É um de cada lado, você ataca e ganha quem melhor atacar, e é sempre uma disputa. Uma competição. Exato. Isso. E o frescobol tem uma parceria, né? O negócio é não deixar a bolinha cair. Então, quanto mais você ficar ali jogando, mais divertido mais gostoso. Um ajudando o outro, né? Um ajudando o outro. Então, ele faz essa analogia, né? Dos casamentos tipo tênis, que você considera o seu parceiro como um rival, um inimigo, e você vai atacar. E aí o outro vai defender atacando também. E tudo que o outro faz que eu não gosto é pra me massacrar, é pra me doer, né? Tem uma intenção, uma má intenção em fazer A percepção comigo. é essa, né?
tem uma intenção de sair ganhando, né? Não tem uma parceria ali. E a do frescobol não, né? O casamento frescobol, se a bola vem meio torta do lado do outro, não é de propósito. E eu tento receber e devolver de um jeito tranquilo. E isso pra mim é a conversa, isso, né? Esse jogar de bolas tentando segurar a bolinha. O diálogo. E nesse mesmo texto que ele frisa essa questão do diálogo, né? Que ele fala assim, que pra gente se imaginar conversando com esse parceiro ou parceira que a gente escolheu, você consegue se imaginar conversando com ele até a sua velhice? Se você consegue imaginar essa cena, é porque a relação, ela tem essa qualidade, né, da gente conseguir suportar o outro, conversar, dialogar, sem se esquivar, sem se esconder, né, daquele mal-estar, do conflito que possa surgir. E da criatividade, do bom humor. Eu acho tão importante, assim, um bom humor nos casamentos. Você ri, né, das coisas que acontecem. Acho que isso faz parte ali da comunicação leve, né? Nem tudo que o outro faz é pra te atacar. Às vezes ele erra. E aí você recebe aquilo de... Mas é isso, eu acho que também em relação ao bom humor, a gente só consegue rir da gente mesmo quando a gente tá resolvido com aquilo, né? Então, por exemplo, tô pensando em algumas características pessoais nossas, que pro outro pode ser qualificadas como defeito. Então, se eu não tô muito bem resolvido com aquilo e o outro brinca, aquilo já cai num lugar muito ruim no nosso entendimento. Mas se eu já tô resolvida... vou dar um exemplo. Eu não sou boa em matemática, vocês já sabem disso. Quem é? Então. Não é? Então, assim, quando eu tô ali e preciso resolver alguma questão mais prática, e eu sou zoada por isso, eu já nem levo isso a sério. Porque junto, né? Porque eu sei que eu realmente não sou uma pessoa que tem habilidades aí com exatas, então eu reconheço essa minha limitação. Isso não me dói, né? Mas se uma pessoa tem dificuldade de reconhecer aquela limitação dela, né, isso vai cair muito mal ali, principalmente nessa experiência tão íntima que é a parceria amorosa. Então, são todos esses cuidados, esse olhar que a gente precisa ter em sobre si e sobre o outro, o tempo todo, né? Sim, inicialmente é difícil, mas com o tempo isso vai ficando tranquilo, né, eu imagino. É difícil pensar, né, o que é pra mim, o que é pro outro, parece mais complicado, mas se você pega o seu parceiro como realmente parceiro pra viver os desafios, ou parceira, né, da vida, você tem mais uma pessoa pra contar, né, não é um inimigo, não é alguém que você vai ter que... derrotar. Derrotar como no tênis. Bom, e eu acho que para finalizar, é um tema, assim, muito complexo, né? A gente poderia passar aqui horas falando disso. Eu acho que tem muitos outros pontos que a gente não vai conseguir abordar nessa conversa. A gente tentou pincelar os principais pontos, né? Porque é realmente um assunto que dá pano para manga. E quem sabe a gente consiga até voltar nele num outro momento, trazendo alguém... com uma bagagem maior aí para falar desse assunto, não sei, vamos ver, né? O que a gente consegue. Mas, assim, para finalizar, eu trouxe aqui não é um poema, mas é um escrito da Clarice Lispector, que eu acho que traduz muito a nossa conversa de hoje, né? Que ela fala assim: porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado, pensava que, somando as compreensões, eu amava. Não sabia que, somando as incompreensões, é que se ama verdadeiramente. Porque eu, só por ter tido carinho, pensei que amor é fácil. Lindo. Perfeito. Né? Acho que... É na diferença que a gente ama. Sim, é nas diferenças que a gente constrói o amor também, né? Não só nas semelhanças. Sim. Bom, como eu falei, né, esse é um tema complexo e amplo. Se vocês também quiserem nos dar sugestões do o que mais vocês gostariam de ouvir, de entender, de compreender, de refletir aqui com a gente nesse bate-papo, a gente aceita essa sugestão. Né, queremos muito saber um pouquinho mais de vocês. Né, para que a gente possa aí, aprimorar o conteúdo para a gente pensar junto aqui.
Sim, por favor, mandem opiniões, sugestões, Críticas, neuroses, tudo que vocês tiverem em mente vai ser muito bem-vindo aqui. Até o próximo episódio. Até!